Olá, estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador, que é da editora e distribuidora de livros espíritas de Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, aqui na Grande Belo Horizonte. Esse programa, ele é um programa espírita e principalmente com enfoque evangélico, porque a doutrina espírita, ela é, como muita gente pensa, o contrário, ela é exatamente a doutrina mais ligada à Bíblia e principalmente ao Evangelho do que qualquer outra corrente religiosa. Nós respeitamos todas as correntes religiosas, mas vocês podem observar que nossos irmãos católicos e nossos irmãos evangélicos e protestantes, eles se baseiam mais em dogmas e não tanto na Bíblia. Às vezes, sim, mas, inclusive, nossos irmãos evangélicos se baseiam mais no Velho Testamento do que no Novo. E o Velho Testamento, ele é mais um tratado histórico do povo judeu, porque Jesus era judeu. Jesus se encarnou lá no meio dos judeus. Mas a mensagem dele não é do Velho Testamento. A mensagem dele é do Novo Testamento, que mudou a história do mundo. Nós temos a história antes de Cristo e depois de Cristo. E então é o Novo Testamento que nos interessa mais. E nós espíritas nos baseamos muito nele. Por quê? Porque a mensagem espírita, a doutrina dos espíritos com os quais Kardec manteve contato, ela se identifica moralmente com a moral, ou melhor, usando aqui um pleonasmo, moralmente também com o Evangelho. Então, Espiritismo e Cristianismo vêm a ser a mesma coisa, moralmente falando. E nós estamos aqui hoje com o Terroso Martins, um amigão nosso, português, que mora aqui no Brasil e que está sempre conosco, participando de programas nessa rede de rádio, que está atualmente com 180 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, e também agora está por TV, por televisão, via internet. E o site que você aí captou é www.editorachicoxavier.com.br. Esse site é o site deste programa por televisão via internet, e que por isso pode ser este programa assistido em qualquer parte do planeta, porque pela internet, tudo pela internet alcança o mundo todo. E, ô Martins, você que está aqui hoje nos honrando com a sua presença, fale para nós sobre um assunto que nós abordamos, aliás, mais de um assunto nós abordamos antes do programa, e que falamos em abordá-los aqui, em comentá-los para os nossos queridos radioouvintes e internautas. Bom, nós falamos da sua visita, não é, a Portugal, que eu há 3 anos, embora brincando com você em plena Praça 7, né,
você um dia iria visitar Portugal, pois o seu trabalho estava chegando lá, via internet. E isso aconteceu, nós falámos isso aqui, foi uma maravilha, foi na sua vida um evento que o marca profundamente. Não é? E ao mesmo tempo você ficou a saber de todos aqueles que vão do Brasil a Portugal, que são bem recebidos, bem tratados, como se estivessem dentro do próprio Brasil. É que para o brasileiro, Portugal é a segunda mãe pátria. Portanto, e é uma porta aberta para a Europa. Vemos isso a todos os níveis, não só na literatura, como no próprio futebol, não é? Os jogadores que passam pelas equipas portuguesas e que são grandes na Europa. E até o ex-técnico do Brasil e que depois foi técnico também teve uns anos de Portugal, da seleção portuguesa, agora voltou a ser técnico da seleção brasileira, o Filipão, que está para substituir. Portanto, isso, Deus se serve de todos os meios para nos aproximarmos uns dos outros. Há quem diga, por exemplo, que a China vai tomar conta do mundo. Eu acho que não, acho que a China está a desempenhar o papel dela. Assim como Portugal foi nos descobrimentos, os Estados Unidos e a Rússia na ida até à Lua, naturalmente que o Brasil tem uma missão agora fundamental, que é evangelizar o mundo. E vai conseguir, está conseguindo. Por isso ele é designado por Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós nos enriquecemos muito ao longo depois de adquirirmos a democracia de 75 para cá, a visita constante de Divaldo e outros, e agora você também, têm ido até lá levar a sua experiência, o seu conhecimento, trocar conosco essa experiência, esses conhecimentos, e que nos enriqueceram bastante dentro do movimento espírita português. Como você falou antes, brasileiros em Portugal se sentem em casa. E eu pude ter essa experiência própria. Fui lá fazer uma série de palestras no 19º Congresso, ou melhor, Fórum, 19º Fórum Espírita Nacional de Portugal. E tive então a oportunidade de ver como é hospitaleiro o povo português. Senti grandes alegrias lá, grandes momentos de minha vida nessa permanência que eu tive lá de 10 dias, porque depois do evento eu fui convidado, eu e minha esposa, e também um amigo também nosso que foi conosco, o professor Antônio Eustáquio Gonçalves. Nós, depois do evento, fomos convidados para ficarmos lá mais uns 4 dias, para termos a oportunidade de conhecermos alguns locais turísticos muito frequentados por brasileiros e pessoas de outros países quando vão a Portugal. Então, tivemos essa oportunidade de conhecer várias cidades lá, principalmente cidades turísticas, históricas, e foram dias inesquecíveis para nós. E notei em Portugal que é um país onde o espiritismo começou a ser mais difundido a partir de 1975, com o fim da ditadura. Não quero aqui ofender o Salazar, que aliás já está no outro plano espiritual, e nós temos que respeitar todos inclusive aqui também, que estão encarnados, mas de um modo especial nós respeitamos mais os que já estão do lado de lá, passaram por lá de lá. Então não quero aqui atacar a sua pessoa, difamá-la, nada disso. Mas naquele período da chamada ditadura de Salazar, como ele era muito ligado à Igreja Católica, e aliás ele era ligado porque ele queria contar com o apoio dela para seu governo,
como, aliás, também a própria igreja queria contar com o apoio dele para ela, e ambas partes foram, sim, se beneficiadas, tanto o governo de Salazar apoiando a igreja, como o seu próprio governo foi também apoiado pela igreja. Então foi uma troca, eu diria, de favores, sem querer atacar aqui nem o Salazar, nem também a igreja. Mas é uma realidade que aconteceu. E o Espiritismo, como a igreja naquele tempo era muito adversária da doutrina espírita, então o Espiritismo ficou prejudicado lá com o apoio do Salazar, que era muito ligado à igreja, como eu disse. Mas, então, o Espiritismo está bem difundido lá, e na minha visão é porque o povo português é um povo que lê muito. O povo europeu, de um modo geral, lê muito. E então é um povo culto. E como diz o dito popular, eu gosto de dizer isso, para quem sabe ler, um pingo é letra. E Portugal, por ser então de um povo que lê muito, facilmente descobriu as verdades espíritas e ia adotando-as como verdades religiosas para a sua vida. Então, o Espiritismo lá está muito forte hoje, e eu creio que por causa desse fator cultural. Não é como aqui no Brasil, onde o Brasil teve também perseguições com apoio de governos que davam as mãos à Igreja Católica em tudo, e muitas vezes com interesses políticos. Até 1930, aliás, houve uma ditadura aqui também do Getúlio Vargas, de 1930 até 1945, e foi exatamente então nesse período em que o Espiritismo também ficou prejudicado aqui. Mas como o Brasil tem uma população muito grande, então um aqui, outro ali, acontece que juntando todos os brasileiros que são espíritas, então formou-se aqui uma condição favorável à divulgação da doutrina. Em outras palavras, são muitos milhares de brasileiros que desde aquele tempo de 1945, mais ou menos, para cá, que vem divulgando a doutrina. E mesmo naquele período em que a doutrina era prejudicada pelo poder temporal, houve, fora da lei, vamos dizer, entre aspas, houve os divulgadores da doutrina. Mas o certo é que o Espiritismo aqui, ele avançou bastante, e, para mim, Portugal avançou também muito. Só que lá, não graças tanto ao número de espíritas portugueses, mas graças ao nível cultural do povo português, que é um nível muito bom, e isso está contribuindo para a difusão da doutrina. Mas, Terroso Martins, pois eu tive a oportunidade de constatar pessoalmente essa hospitalidade do povo português e comprovar essa verdade. Fui muito bem tratado lá, e essa viagem nos deixou saudosos de Portugal, que é um país em extensão pequeno em relação ao Brasil, e também em população, mas muito grande em desenvolvimento, tecnologia. É um país do primeiro mundo, e que não tem tantos problemas como nós brasileiros temos,
exatamente por causa da grande extensão territorial e também do grande número de habitantes, hoje em torno de 200 milhões, então os problemas nossos são muito graves. Nós temos um desenvolvimento parcial de primeiro mundo, temos sim tecnologia. Por exemplo, o Brasil é o segundo país do mundo em número de celulares e é um país que tem uma tecnologia muito avançada na área da mídia, por exemplo, na área de instituições financeiras, bancárias, grandes universidades, e é pena que isso é parcial, mas temos, e não temos uma grande porcentagem da população culta, porque eu disse, é um público meio preguiçoso, que quase não lê, o que é o contrário de Portugal, da Europa de modo geral, que é um povo que lê muito. E quem lê muito adquire cultura, sabedoria. E isso é favorável à difusão da doutrina espírita. Então, Martins, eu, por exemplo, fiquei admirado porque eu tenho uma coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte e no jornal O Tempo, toda segunda-feira, e ela é bíblica, teológica e espírita. E fiquei admirado com o grande número de leitores que eu tenho lá. E para vocês que não alcancem o jornal, não têm acesso a ele, entre no site www.utempo.com.br e acesse o item, todas as colunas. Aí você vai poder ler a minha coluna. Em qualquer parte do mundo que você estiver, você poderá ler a coluna. Mas, infelizmente, nosso tempo está estourado. Estamos passando um minutinho a mais. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, Jesus e Maria abençoe todos nós.